Salve, salve, Pod Action Brasil começando, sejam bem-vindos. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo, meu amigo na apresentação, Vini Vargas. Ô Vini, hoje a gente vai bater um papo bem bacana, algo que tu quase não gosta de conversar, né? Não, é isso aí. Tem que parar para já usar esse espaço aqui para seguir motivando, né, Diegão? A gente tem aí o Podcaction como uma ferramenta para quem está nos escutando. Quando termina o podcast já diga assim, bah, vou treinar. É para fazer a pessoa se mexer mesmo, já mudar o dia a dia. A ideia é essa, né, Diegão? Exatamente. Exatamente. A ideia hoje é. Hoje não, na verdade, todos os episódios, né? Mas alguns a gente vai lá para trocar uma ideia e ouvir de quem também vive o dia a dia aí para poder praticar algum esporte, se movimentar, né? E antes de iniciar, a gente sempre tem que dar aquele aviso, né? Se está assistindo no YouTube, já curte aí, já compartilha, já assina o canal, nos dá essa moral. Quem está ouvindo pelas outras plataformas de áudio, pode avaliar também, ou seguir a gente lá no Instagram, o Pod Action Brasil, assim como seguir todos aqueles que a gente vai batendo papo aqui, já deixando também o contato para seguir, né, tirando as dúvidas, seguir se inspirando com todos os convidados. Exatamente. Bom, o nosso convidado é um apaixonado por um esporte, né? Educador físico, ex-ginasta. Se é que existe ex-ginasta, porque eu vejo que ele faz as piruetas dele lá ainda, né? É um atleta, né? Eu sei que também vai no futebol, adora o futebol. Bom, ele é praticante hoje também de CrossFit, né? Hoje a gente vai conversar um pouco nessa linha do porquê treinar, né? De como o esporte vira um hábito na vida das pessoas. Então eu dou as boas-vindas aí ao Pod Action Brasil ao Jim Guimarães. Tudo bem, Jim? Opa, o podcast começa bem quando conseguem pronunciar, né, o meu nome direitinho, né? Porque geralmente eu sempre escuto Jim, Dinho, Tinho. É até engraçado, assim. Teve uma vez que uma senhora perguntou: qual é teu nome? E eu, é Dinho. Ela, time! Eu, fazer o quê, né? Pode Deixa ser. assim. Já aceita, já para. Já aceita. Mas, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a cada um de vocês dois, Vini, agradecer Diego pelo convite. É sempre maravilhoso poder sentar e trocar uma ideia, né? Porque, na minha humilde opinião, a gente aprende muito uma roda de conversa, seja como um formato de debate ou em formato de uma conversa ali, assim, sabe? Então, pessoal, muito obrigado e já me antecipo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje a gente Valeu. sabe que a gente já recebe, a gente recebeu aqui já médicos, psicólogos, Uhum. atletas de várias áreas. E é sempre bom falar com um treinador. Eu, particularmente, adoro Uhum. conversar com um treinador porque a gente acaba trazendo alguns temas assim bem próximos a nível quase que de bastidores do que a galera Uhum. vê, assim, né? Porque o pessoal sempre vê o resultado, vê ali o Instagram, né? Como a Sim, gente brinca, vê perfeito. a coisa já que aconteceu. Eu gosto muito de trazer essa questão do processo. E aí o treinador sempre traz esse ponto assim diferente de cada dia. E aí eu queria já começar por aí. Como é que conta um pouquinho da tua história? Como é que tu foi te envolver com esporte? Conta pra gente aí. Bah, foi longo. Tá sendo, na verdade, né? Graças a Deus, assim, eu venho de uma família que sempre, como é que eu posso te dizer, sempre me direcionou para o esporte, tá? Então, não foi escolha minha. É a primeira coisa que eu falo pro pessoal. Galera, eu não comecei porque eu quis, essa é a verdade. Comecei porque, na verdade, a minha mãe precisava ter um tempo para ela. Porque, como todo mundo sabe, né, ser mãe é um trabalho bem pesado, né? E tu ter um filho que escala tudo que vê, se joga em tudo que vê, sabe? Aquela coisa extremamente hiperativa. É uma coisa assim, ó, que meus parabéns às mães. Eu já gostaria de deixar aqui para cada uma de vocês que estiver escutando esse podcast. Mas, pois bem, vamos lá. Basicamente, minha mãe trabalhava num clube, tá? Grêmio Náutico União aqui de Porto Alegre. Ela trabalha desde a década de 90 e
Bom, eu ia sempre para a escolinha, mas tinha muitos momentos que ela tinha que ficar comigo, então ela me levava para União. Às vezes, eu com 5 anos, ela falava assim, meu filho, só pelo amor de Deus, não te mata, a mãe vai estar trabalhando, tá? Não dá trabalho para a mãe. E, basicamente, eu explorava o clube, eu explorava a pracinha, eu explorava ali onde ela dava aula, tá? Já gostaria de adiantar que minha mãe é professora de balé e bailarina, então ela ficava lá no ginásio com as meninas e etc e tal, só que eu não parava quieto, cara. Eu era insuportável. Essa é a verdade, assim. Eu era extremamente insuportável. Basicamente, eu não sei, até hoje eu nunca perguntei isso para ela, mas o que de fato fez ela me levar para ginástica. Mas eu imagino que alguém tenha dado um toque, tipo, me vendo eu escalando coisa, eu me jogando nos colchão. Eu era doente da cabeça. É uma criança, né? Vamos pensar pelo lado da energia, assim. E aí ela me levou para o ginásio de ginástica artística do Grêmio Náutico União. Lá tinha um professor e basicamente eu fiz um teste sem saber que eu estava fazendo um teste. Basicamente, ele me levou para o ginásio, me levou na cama elástica, me levou no solo, me fez me pendurar na argola, e assim foi. E Sim, pra aquilo para ti mim era foi. um parque de diversões aquilo ali. Isso aí, cara. Tipo, a primeira, eu lembro, isso eu tenho, essa memória afetiva, assim, de entrar no ginásio, falar, cara, eu quero fazer tudo isso aí. Eu olhei assim, eu preciso me atirar, dá para pular, dá para brincar. Então, basicamente, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Mas eu, mas eu lembro que a primeira coisa que meu futuro técnico ele comentou com a minha mãe quando ele me entregou para ela, né? Foi assim: olha, a gente gostou muito do teu filho, deixa ele aqui com a gente por uma semana na escolinha, para ele se adaptar, até para a gente organizar as coisas, e vamos puxar ele para a pré-equipe. E tipo assim, eu tinha 5 para 6 anos, sabe? Uma coisa que eu não tinha noção de nada. Eu lembro do como era a minha rotina uma semana antes e como ela se tornou uma semana depois. Isso eu lembro direitinho. Porque, basicamente, essa primeira semana na escolinha, eles me prepararam, entre aspas, assim, tipo, ó, agora a gente vai começar a fazer tais elementos. Para quem não sabe, elementos são movimentos acrobáticos, né? Independente do grau de dificuldade, uma estrelinha é um elemento, tá? Só para deixar bem claro para vocês. E basicamente aquela semana era um jogo de brincadeira sabe, estamos te preparando. Quando eu comecei, cara, eu entrei numa carga horária de 3 horas de treino. Então, com 6 anos para 7, treinava todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas de treino. Lembro muito que, como é que eu posso dizer, muito claro, assim, o impacto que isso teve, assim, de, tipo assim, opa, agora eu tenho que começar a fazer o que meus técnicos mandam, né? E, basicamente, essa estrada, ela foi até gostosa, porque, ao mesmo tempo, tu vai criando, lá dentro daquela bolha, tu vai criando amizades, tu vai criando uma comunidade no sentido de, pô, vivenciando aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Então, União, ele proporcionava ali dentro da sua estrutura, tinha o treino, mas tinha o que a gente chamava de salinha do passatempo, tá? Então, terminava o treino, a gente ia para lá, ficava brincando, jogando no computadorzinho, ou jogando jogo de tabuleiro, né? Foi inicialmente bem tranquilo, dá para se dizer. A minha mãe também tinha muita liberdade de tipo, ó, meu filho, tu pode andar em tais lugares do clube. Nesses outros lugares não pode. E, bom, é o que eu falava assim, o que eu falo hoje para quem me pergunta, minha mãe, ela tinha um olho de Deus no União, então tudo que eu fazia, ela sabia o que eu estava fazendo porque chegava nela, né? Ela era uma professora do clube e tal. Certo. Cara, quando eu completei 8 anos, para mim foi um marco bem importante, tá? Porque daí sim eu passei a entrar de fato na ginástica no âmbito competitivo, tá? Com 7 eu já tinha competido, um estadualzinho, mas com 8 anos para mim foi um marco, porque
a sistemática ela mudou muito. Então a gente passou a treinar com carga, né? Por exemplo, uns 2 meses antes da competição, a gente fazia um treino de volume. A gente botava umas caneleiras e fazia tudo com caneleira, sabe? Tipo, é assim, era caneleira de meio quilo, depois de 1 quilo, depois voltava para meio quilo e depois tirava a caneleira, e a gente fazia tudo no que diz respeito à preparação física do ginásio, tá? Porque o nosso treino, ele era dividido, ou seja, inicialmente era aquecimento e flexibilidade e terminava com mobilidade e articulação. Depois a gente fazia uma força geral, era uma força mais direcionada para uma calistenia, dá para se dizer. Então era subida na corda, né? Era flexão nas paralelas, era canivete no spoldar, que é uma forma de fazer V-up, né? E Claro, tal. né? Que é um Então, esporte extremamente exigente, né? Assim, exige do corpo exatamente. algo bem completo, né? Tu tem que ter flexibilidade, tu tem que ter força, tu tem que ter Isso. agilidade. É Isso. impressionante. É impressionante, mas é uma experiência para muitas pessoas pesada, assim, tá, cara? Porque logo mais à frente eu vou explicar o porquê. Vai ser melhor eu seguir agora a ordem cronológica das coisas. Mas basicamente a gente tinha esse formato que depois do treino geral, né, com o peso do corpo, a gente ia para os aparelhos. E aí a gente fazia a parte específica, que eram treinar elementos. Aí começou a ser inserido as séries. Para quem não sabe, na ginástica artística a gente tem uma série obrigatória nessa faixa de idade. Então, tu não monta a tua série. Basicamente, ela tem pronta descrita. E a gente precisa treinar para dominar os movimentos da melhor forma e mais limpa possível. Limpa no sentido de qualidade de movimento, né? Ou seja, quanto mais bonito ele for, menos pontos tu perde. Vamos botar assim, acho que fica bem mais fácil para o pessoal visualizar, tá? Mas Porque, entrando só nessa fase... Opa, para por te gentileza. interromper um pouquinho, mas a questão assim, dos treinos, tu já treinava todos os aparelhos, né? É uma coisa que também tu tem que passar pelo arco, tem que Isso, passar pelo, é o isso. cavalo ali, como é que Opa, chama? opa, isso, cavalo. Aqui, ó. Na ginástica masculina, a gente tem os aparelhos, tá, masculinos que são solo, cavalo, argola, salto, paralela e Meu barra. Deus do céu, imagina. E tudo já nessa Exatamente, são idade, tu já vai dentro 6 dessa. aparelhos. Nossa. Exatamente. E basicamente existe uma forma, tá, de inserir, vamos colocar a criança, né? Porque a ginástica artística, o ideal é que tu comece bem cedo. Tu inserir e tornar aquilo num processo pedagógico, mas ao mesmo tempo existe o lado do não pedagógico, da cobrança de, cara, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tu tem que entender. Então, muitas vezes a gente aprendia olhando e tentando. Olhando, claro, técnico auxiliava para a gente não se machucar, com certeza, né? Segurança sempre em primeiro lugar. Muitas vezes se passava por isso, até para não ficar tão extensa a aula, porque hoje eu, educador físico, eu percebo que se tu parasse o treino no aparelho específico para fazer processo pedagógico para a pessoa, tu perdia muito tempo, que é uma turma, né? A gente treina em formato de turma, não é um treino personalizado. E as coisas precisam andar, né? E tem aquela coisa do dia após dia, da repetição, que assim a gente vai pegando. É que nem eu falo, gente, eu só faço mortal porque eu já caí de pescoço algumas vezes, tá ligado? Não tô dizendo que todo mundo vai cair de pescoço, mas que no meu processo eu tive problema. Eu passei por toda uma questão pedagógica e não pedagógica para aprender a pegar o tempo do mortal e aprender a fazer ele da melhor forma possível, tá? Mas voltando, pessoal, só para não estender tanto essa parte. Basicamente, quando a gente entra nas séries obrigatórias, a coisa ela começa de fato a ficar séria. Porque aí sim tu tem a obrigação de entrar nas competições e cumprir aquilo que é pedido. E ali com 8 anos para 9, eu tive a oportunidade de fazer umas competições mais a nível Rio Grande do Sul, tipo ir para Caxias do Sul, ainda era em formato estadual e tal. E eu comecei a ver um pouquinho maior, assim, o leque, né? Até que a gente chegou na minha primeira competição brasileira em Espírito Santo, que
foi de 8 para 9 anos, certo? Eu viajei sozinho, no caso com a equipe, né? Cara, eu diria assim que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque tu imagina uma criança embarcar, deixar os pais, claro que o técnico era maravilhoso, tinha toda a comissão técnica, tinha assistência, tinha os colegas, né? A gente se divertia muito ao mesmo tempo que a gente treinava muito, tá? Vivia aquilo intensamente. É importante eu também relatar que nessa etapa da minha vida, com 8 para 9 anos, eu ganhei bolsa em formato de escola, né? Ganhei escola pelo clube, ganhava deslocamento para voltar, porque teve uma época a partir dos 8, 9 anos que a gente começou a treinar de noite. A gente saiu da tarde e a gente foi para a noite. Eu não me lembro o porquê, tá? Mas aí tinha uma van esperando, a van deixava a gente em casa. Isso era muito bom, porque os técnicos não podiam saber, mas a gente enchia o saco do tio da van para ele parar no McDonald's e a gente tomar um sorvete. Sorvete não, era comer Eles o que não número escutem um. isso hoje. É, exatamente, porque tinha também essa outra parte da nutrição, tá? Eu também não me esqueço que com 8 anos ali, a gente fez a nossa primeira avaliação física. Então eu entrei numa sala com um monte de gente de jaleco branco que pegava o adipômetro e me virava de cabeça para baixo, e eu corria na esteira, sabe? Foi uma coisa que eu fiquei assim, cara, que loucura. E aí ficava aquela coisa de comparação com outros, sabe, e tal. Pois bem, com 10 anos, cara, as coisas começaram a ficar diferentes. Porque a gente começa a entrar, se encaminhar para o processo, né, a pré-adolescência, processo de maturação. É onde a gente começa, de certa forma, a espichar, né? Não estou dizendo que com 10 anos a gente começa, mas o teu corpo e teus hormônios começam a entrar numa fase que as coisas ficam diferentes. Eu lembro que com 10 anos, tá? Isso é até importante eu comentar, porque dos meus 6 aos meus 11, eu era muito bulinado, porque meu apelido era Cacetinho, tá? Eu era reto nas costas e eu era gordinho na frente, assim. Bom, pra quem não sabe, é pão francês, pão d'água e tal. E tinha muito essa coisa de zoeira, né? Um bulizinho, uma coisa assim. E eu lembro que com 10 anos eu comecei a me incomodar com isso, porque até então não me incomodava e tal. E tinha cobrança, né, dos técnicos. Porque desde os 8, a cobrança ela não vem só pelo treino. Ela vem pela tua alimentação, ela vem pelo teu horário de chegada, né? Então, pô, me atrasei, tinha que se explicar. Ô, meu, por que te atrasou 10 minutos? Por tal coisa, tal coisa. Quando a gente, porque é criança ou adolescente, né, tentava dar o migué e o professor via que não era bem assim, ou que estava mentindo, era uma punição. Então, vai, deita aí, paga 100 VUP. Te vira, entende? E entre outras situações, né? Mas é importante, assim, eu comentar que para mim, uns 10 anos, ele teve um marco bem importante, porque eu cheguei num ponto que eu comecei aquela coisa de vaidade, né? Pensei, cara, quero melhorar. E eu tinha um amigo meu, né? Que eu virei para ele, o nome dele é Jared, e eu falei, cara, vamos se puxar, vamos fazer, vamos acontecer, assim e tal. E a gente, na hora, se empilhou e caímos para dentro do treino. Outra coisa importante de lembrar é que dos 9 para 10 anos, eu passei a treinar sábado, tá? Na verdade, é 8, desculpa. 8 para 9. Passei a treinar sábado. Então, era de segunda a sexta e sábado, tá? A carga de treino, ela aumentou um pouquinho mais. Cara, chegando nos 10 anos, assim, que eu fiz isso com meu colega de se olhar e, não, vamos se puxar e tal, começou a vir muitas dores. Comecei a ter um processo bem mais doloroso, assim, porque a gente estava tentando se puxar mais, e não necessariamente a gente sabia se estava fazendo certo ou não. E até que então eu comecei a ter minhas primeiras lesõezinhas de fato, tá? Que eu comecei a estirar muito o meu ilho-psoas. Eu tinha quase que um quadro crônico, assim. Com 11 para 12 anos, aí eu voltei com esse meu amigo, a gente se olhou e tipo assim, não, cara, vamos dar um basta nisso aqui. Desculpa, de 10 para 11, tá? Vamos dar um basta nisso aqui, porque eu não quero mais ser cacetinho. E comecei a me puxar nos treinos de força, na parte de força, etc e tal. Eu nunca me esqueço.
Um dia, eventualmente, depois de ser 1000 anos bulinado, chegou os meus amigos, eu tirei a camiseta e eles olharam, meu, o que aconteceu contigo? E eu não tinha percebido, gente. Tipo, passou acho que um gap ali de uns 3 a 6 meses, eu não vou saber dizer com precisão, que eu não vi a mudança do meu corpo, de tanto que eu entrei na coisa, tá? Eu vivi mesmo aquela coisa da ginástica, da parte dos elementos e da parte do treinamento mesmo em si. E basicamente eles, cara, o que aconteceu contigo? O que deu no teu abdominal? Tu tá todo quadricular, tá todo cheio de quadradinho, parece um chocolate, não sei o quê. Tu não vai ser o cacetinho. Eu nunca me esqueço que aquele dia eu me olhei no espelho e eu falei, graças a Deus, cara. Chega, acabou. Acabou. Mas, ok, seguindo. Gente, a partir dos 12 anos, eu entrei de fato naquele ponto que teu corpo tenta dar uma espichada, sabe? Tu até fica meio desengonçadão e tal. E ali eu vivi um processo de lesão muito pesado, cara. Sabe? Ali de 12 para 13 anos. Assim, ó, muita dor, muita dor. Machuquei punho, machuquei cotovelo, machuquei o ilho psoas, que eu tinha muito problema, machuquei meu joelho, e era sempre assim. A ginástica tinha um lema. Não um lema, mas basicamente era machucou braço, faz perna, machucou perna, faz braço, machucou os dois, faz alguma coisa. E, cara, não tinha noção de tudo isso, sabe? Eu realmente não tinha mesmo do que estava acontecendo. Comecei a ir muito no departamento médico. Se eu chegar hoje lá no departamento e falar, hoje, puxa a minha ficha aí, vou abrir a ficha e vai rolar. Tipo, Jim, tu de novo aqui, nossa. Eu comecei a visitar bastante o departamento Mas não médico. tem também Bom, o fato também de ser daqui a pouco por essa mudança no corpo, muda a tua referência centro de gravidade, a própria questão do movimento, tu perde, não sei se tem a ver, mas perde um pouquinho sim. as referências e aí acaba caindo diferente, já torce aqui, já bate Cara, ali. na verdade, esse processo, uma coisa que ficou bem claro para mim é que eu estava mais pesado por estar mais forte, Ah, entendi. sabe? Então eu fazia mais força e tu imagina, vamos parar para pensar. Todo dia paulado no treino, treino forte, forte. E nessa época, cara, minha carga horária de treino ela era de manhã, tá? Então eu ia de manhã para União, treinava das 9 ao meio-dia, almoçava, ia para a escola de tarde, já uma e meia mais ou menos estava na escola, saía da escola às 5h40, 5h45, 6 horas já estava no União, e fazia a segunda parte, que ia até às 9, 9h30. E aí, nessa etapa, então, tipo, eu estava bem sobrecarregado. E todo dia isso. Tanto que com 12 para 13 anos, tu começa a viver aquela fase também pô, tu gosta de uma menininha, tu gosta de um menino, tarará, e basicamente tu não pode ver a pessoa, porque tu tem que treinar, sabe? Te deixei de brincar várias vezes, estava na escola, vamos ficar aí trocando uma ideia. Não dá, cara, tem que treinar. E nem eu nem falava isso, na verdade, né? Eu só ficava, gurizada, tchau. Era só ir porque a van estava esperando e tinha que ir. Então, existe aquela via de mão dupla, né? O lado bom da coisa e também tinha um lado mais pesado, porque querendo ou não, eu trabalhava com responsabilidade, com performance, é aí que está o ponto. Quando a gente começa a entrar nesse mundo da performance, tem que entender que a saúde e a performance, elas estão cada um para um lado. Isso a gente não consegue juntar, até consegue, mas daí numa parada mais amadora, assim, da coisa, sabe? Bem, só para não me estender, pessoal, eu falo muito, tá? Vocês também, por favor, qualquer coisa me bota de volta. Com 12 para 13 anos comecei a me lesionar muito, né? Passei por um processo bem difícil nessa época, da qual eu gostaria de não comentar, tá? Que eu quase saí da ginástica. Decidi ficar porque o pessoal me abraçou. Sou muito grato a todo mundo ali do Grêmio Náutico União que me abraçou nesse processo. E aí, a minha rotina ela mudou, tá? Com 13 para 14, 14 para 15.
Então eu ia para a escola de manhã, certo? E eu treinava de tarde e de noite seguido. Eu entrava às 2 da tarde e eu ia até 7h30, 8h30 da noite. Seguido, cara. Então passou a ser paulada, paulada, paulada. E o calendário, às vezes, ele não ajuda. Então as competições estaduais, às vezes, ficavam meio próximas do brasileiro, por exemplo, sabe? Nessa época começou a se falar, tipo, seleção brasileira, promessa, É porque sabe? nessa idade aí na ginástica tu já tá num nível, enfim, já se fala em Sim, Olimpíadas, sim, já fala, sim. é um Na negócio, verdade, hoje até antes, né, Vini? é, né? Até antes, hoje, né? Tipo, na minha época, não que eu seja muito velho, mas ali na época de 2008 e tal, por ali, tipo, o pessoal tinha que fazer pelo menos 15 anos para falar mesmo da coisa. Agora não, agora tu vê uma pessoa, um cara de 12 anos ali e já começa, cara, é essa, é essa, é essa. E nessa Eu, época aí, no fim, eu posso falar, tá falando bobagem, mas não foi bem na época que a ginástica do Brasil também tava revelando um monte de gente, não foi Isso, mais ou isso, menos. isso, isso. Eu tive a oportunidade de estar no mesmo local com o Diego Hipólito, tive a oportunidade de estar com a Daiane, pessoas maravilhosas. O Mozia Rodrigues foi meu técnico, até, para quem não conhece, é um nosso ex-ginasta aqui do Sul, que ele era maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer o Caio, que está competindo hoje na seleção Que brasileira, o legal. Arthur Nori. O Zanetti eu tive a oportunidade de conhecer, de ver, tá? Eu nunca falei com o Zanetti, mas ele estava sempre lá no ginásio. E a própria Flávia, tá? Mas mesma coisa, de ver, não Ali, porque o de centro de conversar e tal. treinamento é no Paraná, né? O centro de treinamento da seleção. Não sei se tem ainda. Isso. Hoje está se concentrando até onde eu sei, no Paraná, tá? Hoje está se concentrando Porque ali. teve uma época, não sei se foi mais ou menos nesse período, que o centro ia para o Paraná ali, fizeram uma estrutura diferenciada e tal, que eu me lembro que foi Isso, bem. isso. Exatamente, exato. Que eu saiba até hoje é lá. Tá? No pouco que eu vejo. Tem um atleta maravilhoso do Grêmio Náutico União, o Luiz Guilherme. Ele foi meu colega de treino. Pô, agora há pouco ele quase explodiu, assim, foi muito bem nas Olimpíadas, desculpa, no Mundial. Ele foi muito bem no Mundial, teve a oportunidade ali de quase pegar uma Olimpíada. Eu tive no lado dessas pessoas muito, muito, muito acima da média, assim. Era maravilhoso por esse lado, assim. E todo mundo sempre puxando todo mundo, sabe? Tinha aquele senso de competição, mas era uma coisa muito mais, da minha memória, assim, mais tranquila. Não, competimos, mas terminou. Nunca me esqueça, a gente saía do brasileiro, ia para um shopping, todo mundo, às vezes juntava União com Flamengo, União vamos lá, União com a Sojipa, que é aqui do União, sabe? Do União, que é aqui do Sul e tal. Então, gente, era maravilhoso, assim, eu adorava. Uma pena só que as viagens a gente aproveitava, de aproveitar mesmo, muito pouco. Mas era muito gostoso esse processo. Mas, pessoal, opa, Vou te interrompendo aqui para ir perguntando algumas claro, por coisas em favor, relação ao treino, claro. porque quando tu tava toda nessa época de treino, assim, que tu começou como uma brincadeira, bem isso, assim, né? Aquela Sim, coisa, tu entrou no sim, ginásio, era um parque de sim. diversões, passa a ter uma dimensão do que é o esporte, as pessoas vão te passando questão de Uhum. disciplina, tu vai aprendendo, pô, eu imagino que todo esse processo na tua formação hoje, como pessoa, como, enfim, como profissional, né, da área, é, foi o que guiou todos os teus passos até hoje, daqui a Perfeito, pouco nos perfeito, teus relacionamentos, ou como vai tocar o teu negócio, a perfeito. influência de toda a tua Claro, formação, claro. né? Basicamente, eu sempre tive essa visão de que o esporte ele é uma ferramenta fundamental para formar indivíduo para a sociedade e até para reinserir o indivíduo para a própria sociedade. Eu tenho um padrasto, que quando eu conheci ele, ele era um cara totalmente pro lado negro da força, assim. Era uma pessoa que usava vários tipos de droga, era alcoólatra, cara, era a ovelha negra da família, o meu padrasto. E basicamente eu e a minha mãe, a gente incentivou ele muito para corrida e para bicicleta. Cara, ele é outra pessoa. Ele ficou 11 anos sem tocar
em uma gota de álcool, sabe? Tu vê assim que aquela ferramenta ali ajudou muito ele e ajuda demais. Então, é o que eu sempre digo. Eu acabei saindo da ginástica, mas a ginástica nunca saiu de mim. E nem vai sair. Inclusive, eu tenho situações de adversidades, assim, que todo mundo tem, né, que enfrentar, que acontecem na vida, e que às vezes eu fico, tipo, um pouco chocado com a minha postura de ser até meio quadradão, assim, não, pera, e dá para fazer, resolver e tal, uma coisa mais disciplinada, de certa maneira, claro que eu não sou um robô, claro que eu choro, fico bravo, sabe? Isso acontece, mas a ginástica, ela me ajudou muito a me formar. E não só a ginástica, o esporte em si, porque ao sair dela eu abri o leque, né? Eu já vou contar brevemente, mas eu sempre falo para todo mundo assim, acho que a maior questão, pessoal, é a identidade. Qual que é a tua identidade? Sabe? Não importa, não a musculação é melhor que funcional. Cara, não é isso, não é sobre isso e nunca vai ser. Se a musculação faz sentido para ti, então ela é o melhor para ti. Se tu quer dizer que para ti ela é melhor que funcional, porque tu te identifica com a musculação, show de bola, sabe? Cara, eu nunca imaginei que eu fosse amar o CrossFit. E cada dia mais o CrossFit vem me ensinando. Então é uma coisa que cada um tem que entender a sua identidade, aquilo que gosta. E, velho, tu tem que usar essa ferramenta para tua vida. É Até porque fundamental. tu deve carregar bastante do que tu traz a ginástica para o CrossFit também, né? Acabo. Isso é uma coisa engraçada, assim. Eu acho gostoso, na verdade, porque o CrossFit, para mim, ele caiu de uma forma meio estranha na faculdade. Eu tive uma experiência, né, uma aula experimental que eu odiei. Sério, foi uma coisa que hoje, tá, que eu conheço CrossFit, parecia uma prova de um Open, sabe? Para quem conhece, ou melhor, um games, porque eu fiquei uma semana inteira arrebentado. Eu tenho bursite crônica devido a uma artrose no ombro por causa das argolas, que eu carrego comigo isso. E, cara, eu fiquei assim, gente, caiu meu braço. Caiu. Mas dei outra oportunidade, encontrei um lugar muito bom, que logo mais eu vou falar sobre, e me encontrei. E, de certa forma, o CrossFit me deixa próximo daquele tempo da ginástica. Que, de certa forma, eu trabalho com rendimento com relação à performance. Eu gosto de performance. Esse sou eu. Bom, pessoal, para não deixar muito comprido, então, estou voltando para a história, tá? Eu segui, então, até ali os meus praticamente 15 anos, tá? Na ginástica, assim, tendo mais ou menos essa rotina e mais ou menos não, tendo exatamente essa rotina que eu contei para vocês, foi aonde eu cheguei num ponto que em um treino, eu caí de pescoço, tá? Caí feio, assim, de pescoço. Aquilo lá foi bem desconfortável. Fiquei com um desconforto na lombar por causa dessa queda. Acabei que não fui ver e segui treinando. Fui para uma competição, tive uma crise assim de lombalgia. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia que, cara, eu não conseguia ficar reto e para ficar em pé doía demais, 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 demais. E eu competi nessa condição. Tipo, eu competi. Essa competição para mim, ela foi muito pesada, foi um estadual. Foi uma competição teoricamente tranquila. Só que foi uma competição da onde do início ao fim eu chorei, assim. Eu chorei, doeu muito, tive diversos momentos ali na competição que parecia uma eternidade que não passava, né? Que eu só queria largar tudo e ir embora, cara. Eu só queria isso. Zerei um aparelho nessa competição. No meu último aparelho eu estava desesperado, porque eu não estava aguentando mais. Meu primeiro professor de ginástica, ele vem até mim com um monte de gente botando o dedo, dizendo que era para parar de frescura e aguenta e vai. Esse professor, ele falou sobre, cara, tô vendo que não tá legal, aguenta só mais esse e a gente vai atrás, porque tu não tá bem, eu tô vendo. Aquilo me deu
uma baita força. Quando terminou o último aparelho, eu não queria saber de mais nada. Eu acabei ganhando a competição, não sei como, tá? Não sei mesmo zerando um aparelho, acabei ganhando. Na semana seguinte, acabei indo para o departamento médico do União e, infelizmente, não. Ele me solicitou, né, alguns exames, infelizmente não foi liberado esses exames, e a partir daí eu passei numa estrada de mais ou menos um mês, talvez um pouquinho mais, em que todo dia eu estava no ginásio tentando e chorando, tentando e chorando. Era uma coisa para mim que ficou muito marcado, foi que um dia eu acordei e abri a janela. Minha vontade era simplesmente assim, cara, arranja uma desculpa para não ir. Tipo, eu olhei para a escada e eu, vou me atirar aqui nessa escada e vou me machucar mesmo para não ir, porque eu tô machucado, sério. É até meio ruim falar isso, mas foi uma coisa que me tocou muito, me pesou muito. E, infelizmente, chegou nos meus ouvidos num determinado momento em que eu estava fazendo teatro, etc e tal. Cara, aquilo ali para mim foi meio que a gota d'água, porque já fazia mais de um mês que eu não conseguia render nada, cara. Eu chegava no ginásio, tentava fazer alguma coisa e chorava. Tentava, chorava. E aí, basicamente, tomei a decisão que eu sempre falo para todo mundo assim, cara, eu não saí porque eu quis, eu saí porque eu não aguentava mais. Eu cheguei num limite do meu corpo, em que depois eu fui descobrir que eu tava com uma hérnia de disco na L1, e eu agora, esse ano, descobri, e porque na época eu tinha os punhos extremamente inchados, tá? Meus punhos eram do tamanho do meu antebraço, era do tamanho, era uma coisa até meio absurda, assim, e tal. E eu descobri mas jogando bola, caí por cima do dedo, fui fazer um raio-x, e o médico assim, cara, me diz uma coisa, tu teve um trauma grave, feio aí no teu punho, né? Porque tá muito mal calcificado isso aqui. E eu, como assim? Dele, eu contei da ginástica, ele, tá, vamos fazer um raio-x nas duas. E os dois punhos iguais, assim, ele basicamente falou, cara, tu teve um nível de fratura, que foram em vários ossos, e tu, sabe, não sabia, calcificou errado. E eu perguntei, tá, eu tenho que me preocupar? Ele falou, bom, te incomoda? Eu falei, cara, eu tenho um pouco menos de mobilidade nos punhos pro cross, mas eu tô sempre treinando a mobilidade. E aí ele avaliou, ele falou, é um cara no pronto-socorro, meu. Não, cara, a princípio, pelo que tá me apresentando aqui, tá bom, mas se tu começar a perder, a gente vai para eu te direciono para um médico especialista e vai para faca, meu. E aí aquilo ali me tocou muito, assim, porque tu imagina um adolescente, né, tinha 15 anos para 16, que tinha uma carga de treino 8 horas por dia, 7 horas, e, simplesmente parar e ter que ficar em casa, assim, porque essa era a ordem, né? Cara, fica em casa, dá uns meses aí, depois tu volta. Quando eu voltei, comecei a partir daquilo, né, que inicialmente minha mãe podia ajudar naquele momento, peguei uma musculação, fazia por fazer, aí depois fui para uma luta, fui para o boxe chinês, tive a oportunidade de ir para o hip hop brevemente, assim, conhecer o b-boy, lá do b-boy da coisa. Claro que eu estava sempre com medo, né, de me machucar. Tive a oportunidade de fazer Krav Maga, fiz boxe, acabei experimentando aulas de funcional, né, o funcional mesmo, que achei maravilhoso, mas era muito caro, né, e tal. Sempre jogando bola, estava sempre jogando bola, e aí comecei naquela coisa, sempre eu comecei não, sempre ouvia o pessoal falar, cara, tu joga muito bem, tu tem condicionamento físico, é só querer, porque tu já foi atleta e treinar não é um problema para ti e tal, só vai. Bom, pessoal, basicamente eu tive duas situações, eu vou contar a última, tá, para não ficar tão extenso, que eu tava me direcionando para uma empresa para ir para os Estados Unidos, eu tava muito bem, né, no futebol em si, tava ali, tava estudando para o TOEFL, tava pegando inglês legal, e num jogo treino que eu ia ter um evento importante desse projeto, uma semana antes rompi todos os ligamentos do tornozelo.
E aí, cara, e essa eu tô contando a última, tá? Pra não ficar tão extenso. A anterior eu rompi os ligamentos do joelho, do colateral medial anterior, só para você saber. Então eu tive duas situações com futebol ali, em que foi como uma oportunidade e bateu na trave. Aí tá. Basicamente eu acabei conseguindo entrar na educação física, tá? Fiz o Enem, fui muito bem, né, no, nas provas e tal, consegui pegar na faculdade do IPA, que tinha muita referência, né, pelo ProUni, tinha bastante referência na educação física, e a partir do momento que eu entrei ali, pessoal, eu basicamente vivi o mundo da faculdade, então eu passei pela pesquisa, onde eu tive o prazer de conhecer um dos caras mais fodas que eu conheço hoje, que é o professor Jerry, ele me ajudou muito, vem me ajudando ainda até hoje, é um cara que eu tenho como pai, assim, eu sempre falo dele. Tive a oportunidade de passar pela sala de musculação, né? Trabalhei com uma personal, numa sala personalizada. Trabalhei num CT com o pessoal mais do bodybuilder, mas que tinha um CT e ele era mais aberto, então tinha musculação, tinha funcional, tinha... Eles davam mais liberdade ali, né? E é um CT que, infelizmente, trabalhei pouco porque tiveram uma situação bem pesada na sequência. Logo depois eu acabei entrando na eletroestimulação de corpo inteiro. E até achei muito interessante, super gostei. Fiz o meu TCC com base nisso, tive a oportunidade ali de dar aula pela Perforce, pela empresa Perforce, né? Os meninos foram maravilhosos comigo, me ensinaram muito sobre eletro e tal. E até o ponto do qual eu cheguei a me formar e eu olhei para o escopo, né? Depois da pandemia, pós-pandemia, eu já tinha passado por bastante coisa, eu pensei, cara, acho que tá na hora de viver a vida do autônomo. Vamos ver como eu me saio. Vai ser complicado, mas vamos ver no que vai dar. Porém, vou dar uma rebobinada, agora que vem o CrossFit. Quando reabriu tudo na pandemia pela segunda vez, eu tava fazendo musculação, mas eu tava um pouco cansado, para mim, assim. E eu basicamente pensei, vou experimentar uma coisa diferente, até passava direto por um ponto que sempre me chamou a atenção, a Taura, uma estrutura muito bonita, né, e tal, e fui fazer uma aula experimental. Pensei, pá, cara, não tive uma experiência boa na faculdade, me machuquei muito, não fiquei machucado de lesão, mas fiquei com muita dor durante a semana, mas quem sabe eu não dou uma chance para um outro lugar, vamos ver, acho que não custa, né? E, gente, foi maravilhoso, assim, a Taura me abraçou nesse sentido, eu me senti muito cuidado, sabe, pelos coaches, super atenciosos, achei muito interessante formato que eles trabalham ali, então sempre tinha alguém de olho em mim, tinha pelo menos 3 coaches ali na minha volta, e eu simplesmente pensei, não, vamos fazer assim, vamos fazer musculação e CrossFit. Só que com o tempo eu fui cada vez me inclinando mais para o CrossFit porque eu me identifiquei. É por isso. Ô, Jim, me diz uma coisa. E com essa tua história, assim, como é que hoje tu leva isso para os teus alunos? Porque tu teria, talvez, alguns Uhum. motivos, né, para pensar que Uhum. desistir dessa questão de praticar alguma atividade física, né, pelas tuas Perfeito. lesões e tudo mais. Mas não, acabar que tu Perfeito. sempre contornou de uma forma, voltou para Exato. outra prática. E como é que tu leva um pouco dessa tua história, seja na forma que tu dá aula, seja conversando, enfim, Aham. com os alunos hoje? Pessoal, eu gosto de sempre ter uma certa proximidade, sempre bem delimitada, né? Acho importante ter essa delimitação para não ultrapassar muito a linha do respeito. E basicamente eu levo para os meus alunos sempre lembrando eles que, cara, vida é movimento, sabe? Para mim, vida é movimento. E eu nunca vou ter problema se um aluno chegar e falar, eu não vou poder continuar contigo e tal, mas eu vou fazer alguma coisa da internet ali, não sei, cara, só faz. É o que eu sempre falo, só não deixa de fazer alguma coisa, só não deixa de cuidar de ti, porque o exercício ele é isso, ele é um momento contigo. Ele pode se tornar um momento de meditação por entrar em estado de flow, principalmente quando tu faz algo que tu te identifica, no meu caso eu com CrossFit,
né? Ele pode ser como uma ferramenta de manutenção para a tua vida, para te conseguir cumprir as tuas demandas diárias, né, de atividades, assim como também ele é uma ferramenta para a tua saúde. Cara, se tu não treinar hoje, amanhã tu vai ser obrigado a treinar. Então, a forma como eu passo com eles é muito direta. Cara, só nunca deixem de fazer alguma coisa. Tá errado. Mas eu não tenho vontade, eu não gosto e tá tudo certo. Tu não é obrigado a gostar do exercício. Mas sempre vai ter alguma coisa que tu vai gostar mais do que as outras. Então te direciona para isso. Te direciona, porque, como eu falei, hoje tu tá bem. Como eu falei, como eu falo para eles, hoje tu tá bem. A gente não sabe o que vem amanhã. A gente não sabe. E às vezes, tu ter teu treino, tu pode tirar como um momento para ti, porque tu pode não ter condições de ter até um psicólogo, um nutricionista ou até um educador físico, mas tu vai estar fazendo alguma coisa por ti. E se ninguém fizer, ou se tu não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. É assim que É verdade. funciona, né? É a única coisa que eu passo, assim, claro, teve alunos que eu tive conversas mais profundas, tá? Mas a mensagem, e que eu sempre comento, pô, acho legal, tipo, tu fazer alguma coisa pelo mundo. E não é porque eu sou treinador que todo mundo tem que treinar comigo. Não, cara, eu já indiquei um monte de gente que queria treinar comigo, ou não, vai lá com fulano, ou vai lá com a ciclana, porque ou eles são mais capacitados, ou porque se encaixa melhor para ti, enfim, já direcionei e tem para todo mundo e todo mundo tem que fazer. Tem, cara. Até porque na história da humanidade ela é baseada no exercício. O ser humano não chegou até aqui parado, né? É. Ele chegou até aqui construindo coisa, caminhando, enfim, por aí vai. É legal ouvir bastante tua história e é uma coisa que a gente gosta mesmo de ouvir histórias de superação, de resiliência, né? Enfim, tantos Uhum. pontos que tu trouxe sobre ti, né? Que talvez algumas pessoas dariam motivo para parar de fazer algum esporte, mas bem pelo Uhum. contrário, né? Foi uma transformação Sim, na tua vida pessoal, isso, profissional, começou lá na infância para ser um exato. passatempo, né, para ti, para ocupar teu tempo e hoje é parte da tua vida, né, é essencial, né, de tudo Uhum. isso. A gente teria mais um monte de Perfeito. perguntas para fazer para ti, mas o nosso tempo tá ali, ó, no limite. Quero te Eu me agradecer. extrapolei um pouquinho, desculpa, pessoal. Não, imagina, a gente gosta de ouvir histórias. E se desse, a gente ia mais, mas enfim. Aham, perfeito. Quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar com a gente um pouco da tua vida, né, Uhum. que tu trouxe para nós. E se tu quiser deixar uma mensagem aí, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro quero agradecer vocês de novo pela oportunidade de vir aqui trocar essa ideia com vocês. Quero parabenizá-los de novo, tá? É sempre muito bom poder ter, ou melhor, poder ver pessoas criando ferramentas. No caso, o podcast não deixa de ser, né? Uma ferramenta para cada um poder se desvirtuar do mundo e aprender também, né? Com a ferramenta. Se eu pudesse deixar uma mensagem, cara, seria muito simples. Vida é movimento. Vida é movimento. Não para, tá? É para tua cabeça, para o teu corpo e para o teu espírito. Não tem outra. Claro, eu treino desde pequeno, mas eu não cogito parar nunca. E sempre que eu tiver um problema, uma adversidade na minha vida, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa, sabe? Porque eu preciso garantir o amanhã. Se tu cumprir hoje, vai ter amanhã de novo. Mas se tu cumprir amanhã, cara, pro resto da tua vida, vai chegar num determinado momento que tu vai falar, ainda bem que eu treino. É Ainda bem que verdade. eu treino. É Tá, verdade. pessoal? Eu tenho ouvido muito isso dos nossos convidados, Uhum. é verdade. A gente treina hoje para viver o amanhã. Boa. Obrigado mais uma vez aí. Pô, obrigado, pessoal. Valeu. Ouvir não. É sempre inspirador ouvir histórias, né? Ainda mais de muita resiliência. O esporte também traz isso, né? Eu sempre costumo dizer, né, quem acompanha aí, que a boa máxima é de que o caminho se faz caminhando, e aí quando a gente escuta, né, histórias, a gente vem
percebendo assim todo o processo que passa por trás da história de cada um. Eu amo escutar histórias, entender um pouquinho mais como é que foi todo o processo, É. justamente por isso, assim, porque a gente sabe, e eu até por conta disso comemoro muito cada treino que vem, assim, de cada aluno. Uhum. Vem um treino e quem é meu aluno sabe o feedback sempre vem, cara, que massa, que bom que tu fez esse treino, como foi e tal, porque a gente Uhum. sabe que, cara, cada treino tem uma história, tem um porquê daquilo ali que foi feito e que justamente vai construir o amanhã, né? Uhum. Não é da noite pro dia. Eu sou pai de 3 filhos e eu sempre comento com minha esposa, e minha esposa também tem isso muito claro de que, meu, para os filhos, para os nossos filhos, a questão do esporte ele é algo que é fundamental, assim, não para a questão Perfeito. só da performance, mas a nível de formação de pessoa, de ser humano, né? Da questão da importância do movimento. Então, obrigado aí por trazer a tua história, gente, por compartilhar o teu tempo aí com a gente. Agradecer cada ouvinte que nos acompanha. Vai estar aqui, o Diegão vai botar na descrição também o contato ali com o Jim para entrar em contato com ele, tirar as dúvidas se tiver, dar aquele olá. E deixando sempre aquele lembrete, né, de seguir a gente, de dar o like, de fazer todo aquele papo lá que o Diegão sempre pede para eu dizer, senão eu sou demitido. É isso, vamos lá. Então, obrigado aí por quem nos acompanha. Semana que vem a gente está de volta com muito mais conversas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.